Glória a Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Faremos menção da palavra do Senhor a partir do versículo 3. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do verso 3. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai aos enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar, louvando e adorando o nome santo do Senhor. Irmãos, quando o evangelista Ezequiel olhou para aquele lado ali 2 vezes, eu tentei olhar e não abri nos olhos dele, já o coração balançou. O Espírito Santo falou: você vai pregar. Aí eu baixei a cabeça, desviei os olhos dele, mas na segunda olhada ele confirmou, e o Espírito Santo também, porque quando ele confirma é tremendo, porque não é na hora ali que a gente é pego de surpresa. Nós levamos aquele baque, mas o Espírito Santo já vem nos preparando. E o Senhor colocou uma mensagem no meu coração. Mensagem esta que o tema diz: o que te falta? O que te falta? Eita, João, aleluia. E durante essa semana o Senhor foi falando ao meu coração sobre as 12 casas que Jesus visitou no Novo Testamento. E interessante que quando ele envia os 70 discípulos para adentrarem nas cidades, curando os enfermos que ali houvessem e pregando a palavra do reino dos céus, anunciando que a volta do reino de Deus estava próxima, uma coisa me chamou a atenção, que o Senhor ele ordenou àqueles discípulos que eles fizessem algo. Primeiro, que eles não levassem bolsa, que eles não levassem alforge, que eles não levassem sandálias e que a ninguém eles saudassem no caminho. Este era o mandamento para aqueles discípulos, que eles somente seguissem, e aonde eles entrassem, nos lares aonde eles chegassem, a declaração era simples: paz seja neste lar. E se houvesse um filho da paz ali, ele receberia aquela paz. Bem, dito isto, eu quero compartilhar com vocês uma história que ela é bem curtinha. É sobre 2 crianças, uma de 9 anos e uma de 7 anos para 8 anos. Eram 2 irmãos. E essas crianças cresceram em um lar cujos pais não eram evangélicos. Um lar de mentiras, um lar onde não havia respeito, um lar onde os filhos cresceram vendo o pai batendo na mãe, aonde um lar que não tinha Jesus, um lar que não tinha a paz, um lar que não tinha a graça de Deus. E crescer num ambiente assim é muito difícil, porque você não tem um espelho bom, você não tem ali como se espelhar para ser alguém, né, de valores. Era um lar perturbado, essa é a palavra. E aquelas crianças, elas tinham uma avó que era serva do Senhor. E aquela avó, ela já tinha passado por tudo. Já tinha passado pela igreja católica, pelo candomblé, e recebeu a graça do Senhor de aceitar a Cristo como Salvador. E assim que ela aceita Jesus, ela começa a pregar sobre a palavra de Jesus para sua filha.
filha. Só que ela, muito rebelde, não quis saber de Jesus e continuou naquela vida. E aquelas crianças cresceram vendo todos os dias os pais brigando, e todos os dias também aquele pai, sem elas terem feito nada, todo dia aquele pai surrava aquelas crianças. Mas não era uma surra qualquer, era uma surra de pisadura mesmo. E aquele pai, ele era um pai carrasco. Ele gostava de bater naquelas crianças com fio. Ele pegava um fio, dobrava em 4, em 5 e começava a bater naquelas crianças, sem elas terem feito nada. Ele tinha prazer, a motivação dele, a graça dele era ver aqueles filhos sofrerem. E fora o abuso mental, psicológico que ele usava com aquelas crianças, de teor baixíssimo. E depois dele surrar aquelas crianças, ele pegava aqueles meninos, aqueles 2 irmãos, levava para o fundo da casa, onde lá embaixo tinha uma casa de 2 cômodos, e ele colocava um filho em uma parede e o outro filho na outra parede com as mãos para cima. Tamanha era aquela tortura. E deixava eles lá. E um certo dia, aquela menina, ela, diante daquela situação, machucada, com o corpo dolorido, ela começou a orar a um Deus que ela nem conhecia. E ela começou a falar: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que as outras crianças têm famílias que levam eles para passear, que levam eles, para ter uma vida normal, e a minha família é desse jeito? Por que eu estou sofrendo tanto assim? Ela já tinha ouvido falar que Jesus tinha morrido na cruz por eles. Mas que Jesus é esse que permite que um pai carrasco surre todos os dias aquelas crianças? E ela já estava descrente que poderia existir um Deus tão grande. Até que nesse dia, a avó dessa menina a convidou para ir à igreja. E ela tinha por volta de uns 9 anos. E ela sempre questionando a Deus, perguntando: o Senhor perdeu o controle? O Senhor não tem um controle da minha vida? Por que eu passo por tudo isso? Por que a minha família é desse jeito? Por que tem que ser assim? E aí naquele dia que ela foi para a igreja, Deus usou uma pessoa para falar com ela. E falou assim para ela: olha, a sua família, o Senhor, Ele não se esqueceu dela. Ore por ela, libera o perdão para o seu pai, libera o perdão para sua mãe. Deus vai cuidar deles. Não importa o que você tenha passado, Jesus vai entrar lá no seu lar e vai cuidar deles. Há uma promessa sobre a sua família. E naquele dia aquela criança, ela se derreteu aos pés do Senhor, aceitou Jesus como único suficiente Salvador e começou a conhecer a Cristo, começou a conviver com a palavra e começou a ter curiosidade de conhecer a Deus. E quando ela passa a conhecer a Deus, passa a conhecer os milagres que Ele fez, então agora ela começa a ser tratada por Deus. Ela entende que aquela vida que ela estava vivendo não precisava ser a vida dela. Ela decide agora mudar, ela decide agora trilhar um novo caminho. Ela não precisava trilhar os mesmos caminhos que os pais. Ela entende que está nas mãos dela o mudar o seu futuro. E ela entende que ela não precisa mais viver do passado, ela não precisa mais viver das dores que ela carregava no seu coração, ela não precisava viver das amarguras que ela tinha passado. Então agora ela entende que Jesus entra na vida dela e traz paz. Traz paz. Já o seu irmão, ele paralisou e ficou lá. Ele não conseguiu sair daquele mundinho. Isso 5 minutos, irmãos. Contando só essa história, a gente já volta para a palavra. Resumindo, aquelas crianças cresceram. Aquela menina se fortificou em Deus. O seu irmão, infelizmente, se estagnou. E eles tiveram a mesma oportunidade. A mesma oportunidade que ela teve, ele também teve. Ele teve a oportunidade de conhecer a Cristo e de aceitar Jesus, de se batizar. Porém, as dores, as cicatrizes que ele carrega também no peito são tão pesadas, tão difíceis, que ele não conseguiu. Ele estagnou, mas ela continuou. O que eu quero que vocês entendam, que a oportunidade
oportunidade foi concedida para os dois igualmente, mas ele paralisou. Ela seguiu adiante, porque Jesus deu a oportunidade e ela abraçou aquela oportunidade. E passados anos, ela conheceu o seu marido, casou e teve um casal lindo de filhos. E hoje ela é missionária para a honra e glória do Senhor Jesus, prega a palavra e é uma pessoa restaurada. Essas crianças, irmãos, que eu estou falando para vocês, é a história da missionária Ana Lúcia e do irmão André. E Jesus entrou no meu lar. Assim como ele entrou na casa do casamento em Caná, na Galileia, quando aquela festa tinha faltado alegria, Jesus chegou lá, Jesus estava lá. Aquelas crianças, eu estava meditando esses dias, eu falei, Senhor, meu Deus, as mesmas oportunidades que eu tive, o meu irmão também teve, mas por que ele parou? Ele não conseguiu prosseguir. Ele não conseguiu ir adiante, porque as marcas, as cicatrizes estão lá e todo dia ele vai e mexe, não se permite cicatrizar. Assim, há muitos de nós aqui na igreja hoje. Você não deixa cicatrizar, você não deixa o passado lá. Jesus, ele nos ordenou, ide, mas não leveis bolsa, não leva carga, não leva bagagem, deixa a bagagem de lado, deixa o teu passado de lado, deixa o que te atormenta de lado, da rábia subra lá na cheia sépia, porque a bolsa cabe muita coisa. Minha sogra que eu diga, a bolsa cabe muita coisa, irmãos. Misericórdia, a gente come, ali olha uma caixinha de surpresa, você vai tirando, vai tirando, vai tirando. E como cabe? Então Jesus, sabendo disso, achei interessante. Ele falou, não leva a bolsa, não é para levar bagagem, é para vocês não terem nada nas mãos. Vocês têm que estar livres, porque quando eu chego eu trago liberdade. Você tem que estar livre. Eu quero trabalhar através de você e você não pode ter bagagem contigo. Aleluia. Não leves alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, só siga adiante. Glória a Deus. Então Jesus, quando ele chega na casa do casamento, ele leva alegria. A família de Jesus tinha sido convidada para aquele casamento em Caná da Galileia, e durante a festa acabou-se o vinho, e o vinho simbolizava alegria. E então, se acaba o vinho, acaba a festa. Mas Jesus estava ali, aleluia. E ele abençoou aquele casamento e a toda a sua família, devolvendo a alegria para a festa. E assim a festa pôde continuar. Ei, quando Jesus chega na casa que não tem alegria, ele renova a alegria, ele traz a bênção, ele traz a prosperidade para o lar. Se na sua casa tinha acabado a festa, saiba, Jesus chegou com alegria. Na casa de Cafarnaum, em Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, nós vamos ver que é a casa onde o próprio Jesus, segundo Marcos capítulo 2, ele estava servindo como lugar de pousada entre os viajantes. Visto que Cafarnaum era um local para onde os viajantes paravam, ali a multidão lotou a casa e não deixou nenhuma passagem sequer. Então, olha que interessante, alguns homens fizeram uma passagem para um paralítico ir até Jesus. Então nessa casa Jesus, ele traz a restauração, aleluia. Eles abrem uma passagem e traz aquele paralítico até Jesus. Aquele homem, ele tinha a sua vida totalmente destruída pela dor, pelo preconceito, pela enfermidade, mas Jesus o restaurou totalmente. Às vezes nós pensamos que não há mais saída, que não tem mais jeito, mas sempre tem um jeito, sempre tem uma passagem, sempre tem de um lado, de outro. Olhe para cima, Jesus, ele abre a porta, Jesus, ele abre a janela. Nós precisamos de amigos que possam nos
amigos de joelhos. Aleluia. Porque muitas das vezes no momento da caminhada nós nos paralisamos mediante a dor, mediante a angústia, a depressão, a opressão. Ela nos paralisa, ela nos põe paralíticos. Como, irmã? Na fé. Não é fisicamente, é na fé. A incredulidade entra no nosso coração e a primeira coisa que acontece, nós perdemos a alegria de vir à casa do Senhor. Ficamos lá paralisados, doentes. E você quer enxergar uma pessoa doente, um paralítico espiritualmente dizendo, doente, enfermo? Ele está lá deitado com a seguinte frase: pastor, ninguém vai vir aqui me visitar? Eu já estou uma semana sem ir para a igreja, ninguém sentiu minha falta? Ninguém vai vir aqui? A casa está cheia. Andarábia sobre lá, machaia séria. Não tem como entrar. Mas quando nós temos amigos de joelhos, quando nós temos amigos de oração, amigos que estão dispostos a estender as mãos, eles abrem caminho no meio do teto, eles abrem a passagem para ele. Você está paralisado? Não te preocupes, eu vou te levar até o mestre. Não tenha medo, eu vou te levar lá. Andarábia sobre lá, achar que você não pode, mas eu posso. Eu vou te dar a mão, eu vou te levar até a ele. Eu te amo. Muitas das vezes nós estamos paralisados, então precisamos de uma mão amiga falando: ei, eu estou aqui. Você não está conseguindo enxergar o caminho? Então peraí, vamos abrir a passagem. Cadê os terceiros? Cadê aquele que pode destelhar? Aquele que não vai olhar para a dificuldade? Aquele que não vai olhar para a situação? Ele só vai fazer com que você chegue até o mestre. Irmãos, eu fico pensando nessa passagem. Eles não olharam a dificuldade que foi para destelhar aquele telhado. Pastor, você que entende aqui, para destelhar isso aqui é fácil? Hã? Não? Tem parafuso, né? Vai ter que tirar o parafuso. Aqui tem um forro e tem um telhado lá em cima também, né? Então tem que tirar o telhado primeiro, desparafusar, tirar o forro aqui, vai dar um trabalho, né? A poeira, vai mexer com a iluminação. Não vai ser fácil. Meu Deus. Mas tinha 4 homens que estavam dispostos a abrir a passagem, a não olhar para a dificuldade, a falar assim: ei, você precisa chegar no mestre. Eu não sei como vai ser, eu não vou olhar para o trabalho que vai dar, mas que você vai chegar lá, você vai. Eu vou te levar para o Jesus restaurador. Jesus restaurador está aqui nessa noite de hoje para restaurar a tua fé, para restaurar a tua vida, para te colocar de pé, para te dizer: ei, você vai caminhar mais uma milha sim, você não vai parar no meio do caminho. O que te falta é amigos que te estendam a mão e falam: você não vai parar aí, vamos caminhando. Sempre haverá uma saída para chegar até Jesus. Glória a Deus. Saiba disso. Tenha essa esperança. Sempre haverá uma saída para chegar até Jesus. A 4ª casa que Jesus entrou foi a casa de Levi. Em Lucas capítulo 5, no verso 29 até o 32, vai nos retratar sobre esta casa. E nesta casa Jesus levou o perdão. Levi, que depois foi chamado por Jesus de Mateus, era um publicano cobrador de impostos. E ele tinha acabado de conhecer a Jesus e deixou tudo para trás para seguir ao mestre. Então, levou Jesus para a sua casa e deu uma festa para apresentá-lo aos seus amigos. Os fariseus começaram a discriminar Levi por seu passado de pecado, pois como cobrador de impostos certamente explorava os pobres. Mas Jesus declarou o perdão dos seus pecados e também o conduziu até aos seus pés. Aleluia! Quando Jesus entra em uma família, Ele perdoa todos os pecados, Ele tira toda a culpa, toda a condenação das nossas vidas, pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8:1. Existe alguma culpa ou preconceito em sua família?
família, saiba, Jesus, aquele que libera o perdão, Ele entra dentro da sua casa hoje. Não carregue essa culpa das coisas passadas. A palavra do Senhor, ela nos ensina que o nosso passado, Ele apagou, Ele lançou no lago de esquecimento, Ele não se lembra mais. Então deixe Jesus trazer o perdão para a sua vida. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas carrega dentro de si uma culpa terrível. Culpa de coisas passadas, culpa de coisas que já nem Deus se lembra mais. E por que você ainda se lembra? Por que você ainda está carregando este fardo? Sendo que Jesus já liberou o perdão para a sua vida. Aleluia. A quinta casa é a casa de Simão. E nessa casa, irmãos, em Lucas capítulo 7, no verso 36, ele leva a unção. E eu gosto muito dessa casa. Ele leva a unção. Existia um costume de toda vez que alguém chegasse em uma casa, eles ofereciam a água para lavar os pés e as mãos e trazia também um frescor ao visitante. Não fazer isso era um sinal de falta de hospitalidade. Mas quando Jesus chega à casa de Simão, este não lhe oferece água, este não lhe oferece um pouco de refresco para que ele pudesse se recuperar, talvez da viagem. Mas havia ali uma mulher que lavou os pés com as lágrimas. Aleluia! Ungiu com unguento e enxugava com os seus cabelos. Deus. Quando Jesus está em nossa casa, nós podemos levar a Ele todas as nossas lágrimas, trazer até os pés dele todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias e receber dele a unção que nos fortalece para vencer sobre tudo isso. Nós estamos vivendo em uma época em que os crentes não choram mais. Não tem mais os crentes toalhinha. As toalhinhas ficaram de lado. A gente não se emociona mais. Nós não rasgamos mais o nosso coração diante dos pés do Senhor. E interessante é que quando o profeta Eliseu, ele fala ali com a viúva, né? Para que ela entrasse dentro da casa dela, dentro do quarto, fechasse a porta, é onde tudo acontece. É no particular. Nessa noite de hoje, Jesus, ele nos convida para um particular. Ele está com saudade das tuas lágrimas. Chore aos pés do Senhor. Derrame as tuas lágrimas diante dos pés dele. Traz, derrece diante do altar todas as suas tristezas, as suas angústias. Coloca no altar do Senhor. Deixa Ele restaurar, deixa Ele te renovar. Faz aquela troca, né? É nesse púlpito que fala, deixa eu ver. É aqui. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem. O Senhor nessa noite Ele faz um convite. Vinde a mim. Está cansado, está fadigado, está pesado o fardo? Vem. Deixa a bolsa, deixa o alforje, deixa a sandália, deixa tudo. Vem. O Senhor, Ele quer te renovar, Ele quer te capacitar, Ele quer te dar vestes novas. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Em seguida vem a casa de Jericó. Oh, irmãos, que casa. Perdão, a casa de Jairo. Nessa casa Jesus trouxe vida. Em Lucas capítulo 8, 41. Jairo chamou Jesus para ir até a sua casa curar a sua filha que estava doente. Mas quando ele chegou ali, a menina já tinha morrido. E pensaram que Jesus tinha vindo tarde demais. Mas o milagre foi ainda maior. Por isso, Jesus mandou que todos que não tinham fé saíssem da casa. Irmãos, quando eu estava preparando esse estudo, eu achei interessante que assim, quando
o Jairo foi falar com Jesus, no meio da multidão, Jesus, ele parou para atendê-lo. Ele falou, tá bom, eu vou até a sua casa. Só que enquanto Jesus estava ali parado, atendendo a mulher do fluxo de sangue, atendendo outras pessoas, chegou alguém por detrás e falou para Jairo, olha, sua filha morreu, não incomode mais o mestre, ela morreu, ele não precisa mais ir até lá, acabou. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara, diz a Bíblia que Jesus ele não presta atenção no que aquelas pessoas falaram. Ele não prestou atenção. Aí entra aquilo que a diaconisa Bíblia estava dizendo aqui outrora, que nós não podemos prestar atenção. Muitas das vezes o inimigo vem querendo frustrar os nossos sonhos, querendo frustrar os nossos projetos, querendo nos paralisar, querendo dizer, morreu, acabou, não vai dar certo, deixa isso pra lá. E aqueles que não tem fé, o que ele ia fazer? Se Jairo não tivesse fé, Jairo ia fazer simplesmente isso aqui, irmãos, ó, baixar a cabeça, bater no ombro de Jesus, Jesus, obrigado, viu? Estou voltando para casa para enterrar minha filha. Mas Jairo ficou paralisado. Jesus não deu ouvido. Ele não deu ouvido. E a primeira coisa que Jesus faz, irmão Leonardo, quando ele chega na casa de Jairo, é expulsar todas aquelas pessoas que não tinham fé de lá de dentro. Ele tirou fora os pranteadores, os que estavam chorando, que estavam lamentando. Ele colocou para fora. Ei, pega aí uma estratégia da parte de Deus. Se não dá para andar contigo, se não tem a mesma visão que você tem, se não consegue enxergar o milagre, Deus te deu autoridade nessa noite. Pega e põe para fora, pega e tira para fora. Ei, coloca para fora. Deixa do seu lado só aqueles que têm fé. Coloca do teu lado só aqueles que têm fé para seguir com você, para participar do milagre com você. Porque quando ele tirou para fora aqueles que não tinham fé, ficou só dentro da casa Jairo, a mãe e a filha. E ele só pegou Talita, põe-te em pé, levanta. Aleluia! O milagre aconteceu e ele falou, alimenta a menina, dá comida para ela. Ei! Aleluia! Irmãos, hoje eu desliguei aqui, tá? Aleluia, aleluia! Tá morto? Dá alimento! Dá alimento! Dá alimento! Dá alimento! Dá alimento! Dá alimento! Vai ter força! Aquilo que você alimentar, mata a tua carne, mortifica ela. Vai ter mortifica ela ali, ó. Paulo ele fala, tem que matar ela, irmãos, porque se você der vazão para ela vai matar o teu espiritual. Então, antes que teu espiritual morra, mate a tua carne, mate a tua incredulidade. A nossa carne precisa estar morta para que possamos viver o milagre de Deus, para que possamos viver as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia! A glória, aleluia! Então, só para finalizar, quando Jesus entra naquela casa, ele entra para trazer vida. Ele quer entrar e assumir o controle da sua casa para te encher de vida. Aleluia! O nosso coração ele é uma caixinha de surpresa. O nosso coração ele é um órgão tão pequeno. Ele é um órgão tão... Irmãos, não dá para descrever. Mas é uma coisinha que faz a gente sentir tantas emoções, tantos sentimentos, tanta coisa junta ali, tanta coisa misturada. E muitas das vezes ele consegue misturar. Ele consegue fazer essa mistura da incredulidade com a fé. Um pouquinho você está acreditando, um pouquinho você está desacreditando. Ou na hora que você acredita, na mesma hora você duvida. Jesus não te quer pela metade, Ele te quer por inteiro.
Deus. Na casa de Marta e Maria, ele leva a palavra. Aleluia. Eu vou só resumir aqui. Na casa de Marta e Maria, ele leva a palavra. Muitas das vezes nós convidamos Jesus para entrar em nossas casas, e quando ele ali chega, nós o ocupamos, ficamos ocupados com as tarefas e não damos ouvidos à sua palavra. Você está ocupado demais e esquece de dar ouvidos à voz do Senhor. Ele quer falar com você, Ele quer te mostrar os tesouros escondidos. Jesus quer falar com você em sua casa, no seu coração, no íntimo. Na casa de Zaqueu, ele leva a salvação. Ei, Jesus deseja entrar na sua casa e trazer salvação para o seu lar. Em Atos capítulo 16, 31 diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Segue confiante de que o Senhor, Ele pode salvar a tua casa. Aquela criança de 9 anos cresceu sem nenhum princípio, irmãos. Ela não tinha nenhuma direção, e o que o inimigo, o que Satanás tinha arquitetado para a vida dela, era uma vida de destruição, era uma vida que talvez hoje, sabe lá Deus o que teria acontecido. Talvez ela estaria na prostituição, talvez o irmão estaria no mundo do crime, mas o Senhor foi misericordioso e guardou. Por quê? Porque quando Ele tem promessa, Ele cumpre. E quando nós seguimos crentes na promessa, não importa, pode passar o tempo que for, se o Senhor falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Não duvide. Na casa do cenáculo, Jesus levou a comunhão. Jesus, Ele entra em seu lar e traz a comunhão. Se você está precisando de comunhão, receba da parte do Senhor nesse dia de hoje a comunhão. Porque muitas das vezes nós estamos dentro de casa e não temos paz, não temos comunhão com a nossa família. É o filho que briga com a mãe que pega no pé do filho, e assim vai. Que Deus nos acuda, é aquela coisa assim, sabe, terrível, não tem comunhão. Mas Jesus hoje quer trazer comunhão, Ele quer trazer paz. Glória a Deus. E por último, irmãos, na casa de Emaús, Jesus levou visão espiritual. Em Lucas, no capítulo 24, do verso 13 até o 30, ele vai nos relatar que 2 discípulos estavam caminhando, e Jesus os acompanhava até perto da entrada de Emaús, onde chamaram o Senhor para continuar com eles. E naquela casa, Jesus continuou ministrando a palavra aos seus corações de uma maneira tal que ardia dentro deles. Jesus quer entrar em sua casa para abrir os seus olhos espirituais, para fazer você entender que Ele pode sim te mostrar, te revelar coisas grandes, extraordinárias, que nem passa pela sua cabeça. Ei, voltando aqui na mensagem onde nós lemos, o que te falta? Te falta paz? Ele pode te dar paz. Te falta esperança? Ele pode trazer esperança. Te falta salvação? Ele pode trazer a salvação. Mas acima de tudo, te falta obedecer a Deus? Te falta o id? Te falta abrir os ouvidos espirituais nessa noite de hoje para entender que Ele te chama, que você é responsável por alguém, para que você não venha olhar para os obstáculos que estão à sua frente. Jesus, Ele conta com você. Chega de dar desculpa, irmãos. Vamos arregaçar as mangas e falar: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Aleluia. Vamos deixar a bolsa de lado. Vamos deixar a bagagem de lado e falar assim: Senhor, eu estou aqui. Quando, porém, entrares em uma cidade, diga naquele lugar: paz seja convosco. E se eles receberem, amém. Se não receberem, a paz vai fazer o quê? Vai retornar para você. Porque a paz que Jesus Ele nos dá é diferente do que o mundo dá. E nessa noite de hoje o Senhor Ele te trouxe aqui para fazer você entender que Ele te deu a oportunidade. Ele te deu aqui, ó, o guia, o GPS. Está aqui. Se alimente desta palavra.
Busque da parte de Deus. Tem pessoas que estão morrendo do nosso lado, pessoas que estão perecendo, que estão do nosso lado. Estenda a mão. Paralíticos na fé, irmãos, eu fiquei paralisada nessa mensagem. Paralíticos na fé, que precisam de ajuda. Para ser destelhado ali, ó, tira, né, o telhado para poder ajudar aquela pessoa. Olhe para o lado. Não olhe só para você, olhe para o lado. Pergunte, se importe com o seu irmão. Veja se ele está precisando de alguma coisa. Ore por ele. Não precisa muitas das vezes ele saber. O amigo de joelho é assim. Você está lá orando por ele, ele não está nem sabendo, mas ele está recebendo. As orações estão fortificando ele lá. Aleluia. E para finalizar nessa noite de hoje, Jesus, ele chegou aqui. Aleluia. Hoje é comemorado o domingo de Páscoa, o dia em que ele ressuscitou. Não sabemos se foi hoje mesmo, mas trazendo a simbologia, trazendo a nossa memória, o que ele fez. O túmulo está vazio, ele não está mais lá. Os nossos irmãos aqui, o John e a Marcela louvou. Ele não está mais lá, ele vive. Deus enviou o seu único filho por nós. Por nós. Em junho nós teremos o DIP acontecendo aqui. E se nós abrirmos a página, irmãos, ali do Portas Abertas, todos os dias tem pessoas morrendo por não negar o nome de Jesus. E nós temos o privilégio de andar com a Bíblia embaixo do braço para lá e para cá, e reclamamos de barriga cheia, porque o irmão não nos saudou direito, porque o fulano virou a cara para mim. Ei, irmãos, vamos deixar disso. O Senhor tem uma bênção maior do que essa para nos dar. Ele quer entrar na nossa casa chamada coração. Ele quer nos derramar uma unção diferenciada. Unção essa que quando nós estendermos as mãos, os enfermos serão curados. Porque foi para isso que Ele nos chamou, para sair pelo mundo e curar os enfermos que nele estão. Mas como faremos isso se os maiores enfermos estão dentro da igreja hoje? Então vamos ser tratados pelo Mestre, vamos nos deixar ser tratados por Ele, e Ele pode sim nos ajudar, nos colocar de pé para fazer a diferença nessa geração. Amém? Receba esta palavra. Saiba que Jesus visitou o seu lar. Eu não sei o que é impossível para você. Eu não sei o que você veio em busca nessa noite, do que você precisa. Mas eu quero te dizer nessa noite que a porta da esperança ela está aberta. A porta da salvação está aberta. Passe por ela nessa noite de hoje. Jesus te convida. Deixa Ele mudar a tua história. Você não precisa viver de passado, porque quem vive lá de passado, como diz o ditado, é um museu. Então, se a sua vida está pesada, troque esse fardo, venha até Ele. Ele está aqui nessa noite de hoje. Ele quer te libertar, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer quebrar essas amarras, Ele quer fazer a mesma coisa que Ele fez comigo. Quem olhava para mim, irmãos, achava que eu não poderia chegar até onde eu cheguei. Eu fui desenganada pelos médicos, não foi uma, não duas vezes, não, foram muitas vezes. Mas eu me coloquei de pé e eu sabia que Jesus, Ele tinha algo para realizar na minha vida. E aqui eu estou. Então, Senhor, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua trajetória. O que passou, esquece, deixa lá. Você pode mudar o teu futuro, você pode mudar o seu amanhã, porque o seu amanhã a Deus pertence. Então confie nele, entregue verdadeiramente os teus caminhos ao Senhor, e você verá o que Ele vai fazer por você. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, as palmas bem fortes, louve agora o nome do Senhor.